numa ideia poderosa de Jung, o poder de não estar sempre disponível. Pensa só, quando alguém se retira um pouco, a energia ao redor muda na hora. A previsibilidade era o que dava controle aos outros. Sem ela, o jogo vira. Essa mania de estar sempre presente nos deixa previsíveis e, com isso, vulneráveis. A pessoa virá um suporte emocional. Usam quando precisam e depois a deixam de lado. É a tal da persona de Jung, a máscara social que alimenta essa necessidade de agradar. No fundo, é uma troca da paz interior pela aceitação dos outros. Um jeito de se abandonar. É aquela história, né? O que está sempre à mão perde o valor. Ninguém valoriza o que é fácil. Mas por que isso cansa tanto? A resposta de Jung está na energia psíquica. Pensa nela como uma bateria interna. Ela é limitada e se gasta com tudo. E ela vai embora em discussões inúteis ou tentando agradar quem não dá a mínima. Jung já dizia, reagir só alimenta o problema. Aquilo a que se resiste ganha força. Então, a saída não é reagir mais. É usar o silêncio de forma estratégica e consciente. E silêncio aqui não é sumir, é estar presente, mas sem entrar em batalhas que não valem a pena. Claro, esse poder tem um preço. O risco de parecer uma pessoa fria ou distante. A pessoa, sempre disponível, vê uma tela em branco para a projeção dos outros. Quando a reação esperada não vem, as projeções não se sustentam e o jogo acaba. Essa retirada força os outros a encarar o próprio vazio que estavam tentando ignorar. No começo, o silêncio que se cria é bem desconfortável. Mas com o tempo, ele cura. É uma jornada, sabe? Começa no desconforto, passa pela solidão e chega na clareza. Jung chama isso de individuação, o processo de se tornar quem se é de verdade. É a mudança de ser alguém que reage para ser alguém que cria a própria realidade. Algumas pessoas podem se afastar, mas o mais importante, o eu verdadeiro será encontrado. Fica a pergunta então. Vale a pena ser mal compreendido para conquistar a própria liberdade? Já reparou no poder que algumas pessoas parecem ter? Elas não precisam dizer uma única palavra. Simplesmente se retiram e, de repente, tudo muda. A energia do lugar se transforma e os outros começam a se perguntar o que aconteceu, a correr atrás. Essa é a força sutil e muitas vezes invisível da ausência. Pois é, essa é a grande questão. O que acontece quando a gente para de reagir no piloto automático a tudo e a todos? O que acontece quando o silêncio é uma escolha, em vez de uma resposta imediata? Ou quando o recuo substitui a explosão? É isso que vamos desvendar aqui. Como essa tal indisponibilidade estratégica consegue quebrar padrões e devolver o controle da nossa própria vida, e tudo isso olhando pela lente fascinante da psicologia de Carl Jung. Para começar, vamos tocar num ponto que pode ser até meio desconfortável. Sabe, a gente aprendeu que tem que estar sempre presente, responder na hora, agradar. Só que essa disponibilidade toda, ela não é bem uma virtude. Na verdade, ela é uma prisão. Pensa bem, desde a infância, muita gente é condicionada a acreditar que o próprio valor está em quão disponível se é para os outros. Isso acaba nos colocando num ciclo de agradar, onde pouco a pouco a gente vai se abandonando. E aí é que está o problema. Ser sempre disponível torna a gente previsível, e tudo que é previsível pode virar uma ferramenta na mão dos outros. As pessoas começam a nos usar como uma espécie de botão de emergência emocional, sabe? Apertam quando precisam de atenção, de validação e depois colocam de volta na prateleira. Essa necessidade de agradar o tempo todo se conecta diretamente com o conceito do Jung, que ele chamou de persona. É basicamente a máscara social que a gente usa para ser aceito. É essa máscara que nos faz responder mensagens na hora, mesmo quando estamos exaustos, ou dizer sim querendo dizer não. Olha, a frase é forte, eu sei, mas ela captura a essência da coisa. A abundância de disponibilidade diminui o valor que os outros nos dão. Ninguém valoriza de verdade aquilo que está sempre ali, garantido, sem esforço algum. E isso nos leva direto para o custo invisível dessa armadilha toda. Porque toda reação impulsiva, toda discussão que não leva a lugar nenhum, toda tentativa de agradar quem não nos valoriza, tudo isso tem um preço. E esse preço é pago como uma moeda valiosíssima. O Jung via a mente como um sistema de energia. Ele chamou isso de energia psíquica. Pensa nela como se fosse a nossa força vital interior. E o ponto-chave ela é finita. Cada vez que a gente reage a uma provocação ou tenta se defender de uma crítica que nem faz sentido, estamos queimando essa energia preciosa. E como o próprio Jung dizia, aquilo a que se resiste persiste. Reagir a uma provocação não faz ela sumir, pelo contrário,
só alimenta a dinâmica, prendendo a gente ainda mais nesse ciclo. Na prática, acabamos fortalecendo justamente aquilo que drena nossa energia. Então, o ponto crucial é este. Uma psique bem guardada nos torna soberanos, centrados. A nossa presença impõe respeito. Já uma psique drenada nos deixa reativos, vulneráveis, frágeis, quase invisíveis no mundo. A escolha de como gerenciar essa energia é o que define o nosso poder pessoal. Agora que a gente já entendeu o custo, vamos como usar a indisponibilidade para virar o jogo. Pessoas oportunistas não precisam de força, elas só precisam apertar os botões que a gente deixa expostos. O mecanismo é bem simples. Primeiro, eles identificam nossos gatilhos emocionais. Depois, projetam as próprias questões deles em nós. E como eles já sabem como vamos reagir, é só apertar o botão e se alimentar da energia que a gente gasta na reação. É um ciclo que depende 100% da nossa disponibilidade reativa. Mas e se a reação esperada simplesmente não vier? E se no lugar daquela explosão emocional só houver silêncio? Aí o jogo quebra, acaba. Simples assim. Sem a nossa reação, as projeções do manipulador não têm onde pousar. A máscara que nos colocaram cai e o controle que eles achavam que tinham simplesmente evapora no vácuo. Isso ilustra perfeitamente o que Jung queria dizer. Ao nos retirarmos, forçamos a outra pessoa a encarar o próprio vazio, a sua própria sombra. A nossa ausência torna a escuridão deles consciente, e isso é algo insuportável para quem sempre usou os outros como espelho ou como rota de fuga. Certo. Vamos então para a solução. Mas olha, não estamos falando de um silêncio passivo, aquele que nasce do medo. Estamos falando de uma ferramenta ativa, uma ferramenta de poder. A distinção aqui é tudo. O silêncio passivo é a ausência de voz, é entregar o controle. Já o silêncio estratégico é uma escolha consciente, lúcida. Ele não é ausência, pelo contrário, é uma presença amplificada. Ele não evita o conflito, ele muda as regras do jogo por completo. Em essência, o verdadeiro silêncio é soberania. É ter domínio sobre a própria energia. É a recusa consciente de ser arrastado para batalhas que não valem o nosso desgaste. É, no fim das contas, a linguagem de que não precisa mais provar nada para ninguém. E tudo isso nos leva a uma transformação muito profunda. Quando se decide conscientemente se tornar indisponível, se inicia uma jornada de volta para si. E essa jornada tem etapas bem claras. Primeiro vem o desconforto, a culpa. Depois a solidão, mas uma solidão que cura, onde finalmente se consegue ouvir a própria voz. Isso traz clareza sobre os padrões à nossa volta. E por fim, vem a força de ser uma pessoa inteira, de criar a própria realidade de dentro para fora. Claro, existe um preço. Proteger a própria paz pode ser interpretado como frieza ou arrogância por aqueles que se beneficiavam da nossa versão antiga. Algumas pessoas vão ficar pelo caminho, mas o que se ganha em troca é infinitamente mais valioso: o reencontro com o nosso eu autêntico. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que fica no ar. A questão é, será que existe a disposição para ser mal compreendido a fim de se encontrar? O caminho para a liberdade interior muitas vezes passa por essa solidão que só os fortes conhecem. A pergunta final é se a gente está disposto a pagar esse preço.